Olá, imagina só, enquanto o sistema Braille estava começando a ser adotado em Paris, tinha um jovem brasileiro lá aprendendo tudo sobre ele. Esse jovem era José Álvares de Azevedo, que, por coincidência ou não, compartilhava o sobrenome com um famoso escritor brasileiro. Mas não se engane, o destino dele foi trilhar outro caminho marcado pela escuridão e pela luz ao mesmo tempo. Então José nasceu sem a capacidade de ver, mas isso não o impediu de enxergar um futuro em que poderia fazer a diferença. Desde cedo, José foi a Paris estudar no mesmo lugar onde o sistema Braille estava sendo aprimorado. Ele compreendeu o Braille muito bem e quando ele voltou para o Brasil, ele tinha uma missão: falar sobre o Braille, mostrar para todo mundo como aquele sistema poderia abrir as portas para as pessoas com deficiência visual. Então o que ele começou a fazer? Ele começou a dar aulas, a fazer palestras, a realmente colocar a mão na massa para ensinar o Braille para quem precisava. Ele era tão bom no que fazia que chamou a atenção de ninguém menos do que o imperador Dom Pedro II. Imagina só o próprio imperador ficando impressionado com o seu trabalho. E ajudou o jovem professor, a criar uma escola para cegos aqui no Brasil. Então foi em 1854 onde nasceu aí o Imperial Instituto dos Meninos Cegos, que mais tarde viria a ser conhecido como Instituto Benjamin Constant, ali no bairro da Urca, no Rio de Janeiro. O lugar se tornou um símbolo importante de educação e inclusão de pessoas com deficiência visual no Brasil. Mas a história tem o seu lado triste. José, com todo o seu talento e dedicação, ele não conseguiu ver o fruto do seu trabalho. Ele morreu jovem, aos 20 anos, de tuberculose, 6 meses antes de a escola abrir suas portas. Então, José Álvares de Azevedo, ele nasceu em 8 de abril de 1834, e em sua homenagem, essa data foi escolhida como o Dia Nacional do Braille. É uma forma de lembrar não só a importância do sistema, mas também o legado desse jovem que realmente acreditou na educação e na inclusão. Agora, sempre que você ouvir falar do Braille, você vai lembrar também do José Álvares de Azevedo, o brasileiro que foi a Paris aprender e voltou para transformar a realidade das pessoas com deficiência visual. Essa história é um exemplo de como a determinação e a vontade de fazer o bem podem realmente deixar marcas profundas na sociedade. É um convite para olharmos além das nossas circunstâncias e buscarmos maneiras de contribuir para uma sociedade mais justa e igualitária. Ele não apenas adotou o Braille, ele se adaptou, ensinou e mostrou ao Brasil o valor da inclusão. Assim, lembramos não apenas do sistema Braille, mas também do espírito indomável de uma pessoa que, apesar de todas as adversidades, ele se empenhou para tornar aí o mundo um lugar melhor para aqueles que viriam depois dele. Nossa aula fica por aqui, encerramos agora e nos encontraremos em breve. Até lá!